Uma única canção, cantada por uma jovem escrava, numa noite de dezembro de 1867. Mudou para sempre o destino de uma família inteira. O que aconteceu naquele quarto na fazenda Santa Helena foi tão poderoso, tão transformador, que as consequências ecoaram por gerações. Mas antes de revelar essa história extraordinária, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Eu adoraria saber de onde você é. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração e fazem refletir, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. Agora sim, vamos descobrir o que aconteceu naquela noite que mudou tudo. A fazenda Santa Helena resplandecia sob o céu estrelado de dezembro de 1867. Lampiões de azeite penduravam-se nas varandas da casa grande, criando sombras dançantes que se misturavam ao som das risadas dos convidados ilustres. Era a festa de aniversário de Carlos Alberto, o filho único dos senhores Rodrigo e Amélia Tavares, que completava 18 anos naquela noite memorável. Nas cozinhas dos fundos, onde o calor dos fogões a lenha tornava o ar quase irrespirável, dezenas de mãos negras trabalhavam incansavelmente. Preparavam banquetes que jamais provariam, decoravam salões onde jamais dançariam, poliam pratarias que jamais tocariam senão para servir. Entre essas mãos estava Madalena, uma jovem de 17 anos, com olhos profundos como poços de tristeza e uma voz que poucos tinham o privilégio de ouvir. Madalena havia chegado à fazenda há apenas 3 meses, separada brutalmente de sua mãe num leilão em Valença. Desde então, carregava dentro do peito uma dor silenciosa que só encontrava alívio quando cantava baixinho, nas madrugadas solitárias da senzala. Suas canções eram fragmentos de memória, melodias que sua mãe lhe ensinara, misturas de línguas africanas com português, rezas disfarçadas de cantigas. Naquela noite, enquanto os fidalgos brindavam com champanhe francês na sala de jantar, Madalena foi convocada por Nhá Benedita, a mucama mais antiga da casa. Sinhá mandou chamar você para cuidar do menino Carlos no quarto dele. Ele não está se sentindo bem com toda essa agitação, disse a mulher, seus olhos transmitindo uma advertência silenciosa: comporte-se. Madalena subiu as escadas da casa grande com o coração apertado. Era a primeira vez que entraria nos aposentos da família. O corredor cheirava a rosas e cera de abelha, um contraste brutal com o odor de suor e fumaça que impregnava a senzala. Bateu suavemente na porta do quarto, e uma voz fraca respondeu: entre. Carlos Alberto estava recostado numa poltrona de veludo carmesim, com o rosto pálido e gotas de suor na testa. Não era um jovem robusto como seu pai desejava, mas delicado, de mãos finas e olhar pensativo. Sofria de uma fraqueza no peito que o acometia desde a infância, algo que nenhum médico conseguirá curar completamente. A festa em sua homenagem, ironicamente, tornará-se um fardo. Você é nova aqui, disse ele, examinando Madalena com curiosidade genuína, não com o olhar predatório que ela aprenderá a temer. Como se chama? Madalena, sinhozinho, respondeu ela, mantendo os olhos baixos conforme lhe fora ensinado. Pode me olhar quando fala. E não me chame de sinhozinho, tenho 18 anos hoje, disse ele com um meio sorriso. Me chamam de Carlos. Sente-se, por favor. Essa formalidade toda me cansa. Madalena hesitou, mas obedeceu, sentando-se na beira de um banquinho. O silêncio entre eles era denso, carregado de todas as barreiras que o mundo havia construído entre suas existências. Lá embaixo, ouvia-se o barulho da festa. Música de viola, palmas, gargalhadas. Ali no quarto, apenas a respiração difícil do jovem senhor e o ranger das tábuas do assoalho. Você canta? Perguntou Carlos de repente, inclinando-se para a frente. Ouvi Nhá Benedita comentando que você tem uma voz bonita. O coração de Madalena disparou. Cantar para o filho dos senhores? Que tipo de armadilha seria aquela? Mas algo nos olhos dele, uma genuína melancolia, uma solidão que ela reconhecia porque também habitava seu próprio peito, fez com que ela assentisse lentamente. Canto, sim, senhor Carlos. Minha mãe me ensinou, antes de nos separarem. Então cante para mim, pediu ele,
recostando-se novamente. Por favor. Essa festa lá embaixo, todos esses sorrisos falsos, essas conversas vazias. Preciso de algo verdadeiro hoje. Madalena fechou os olhos por um instante, buscando dentro de si a coragem necessária. Então, começou a cantar. Baixinho no início, quase um sussurro, mas gradualmente sua voz foi ganhando corpo, preenchendo o quarto com uma melodia ancestral. Era uma canção em quimbundo, a língua de sua avó, misturada com palavras em português que sua mãe havia tecido nela como quem borda uma renda. A letra falava de liberdade, não a liberdade física, mas aquela que ninguém pode tirar. A liberdade da alma, do pensamento, dos sonhos. Falava de uma terra distante onde todos eram iguais sob o mesmo céu, onde o trabalho era dignidade e não castigo, onde as mães não eram arrancadas dos braços de suas filhas. Falava de esperança numa linguagem que mesclava o sagrado e o profano, o permitido e o proibido. Carlos Alberto permaneceu imóvel, com os olhos fechados, deixando que aquela melodia penetrasse em lugares de sua alma que ele nem sabia que existiam. Havia algo naquela canção que o tocava profundamente, algo que ia além das palavras. Era como se Madalena estivesse cantando não apenas sua própria dor, mas a dor de milhares de almas que gemiam sob o peso da escravidão. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Era um silêncio carregado de entendimento mútuo, de barreiras invisíveis que começavam a rachar. Carlos abriu os olhos, e Madalena viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Essa canção, o que ela significa? Perguntou ele com a voz embargada. Madalena hesitou. Dizer a verdade poderia custar-lhe caro. Mas algo naquele momento, naquela noite, fez com que ela escolhesse a coragem em vez do medo. Ela fala sobre ser livre, Senhor Carlos. Não apenas livre de correntes, mas livre de verdade. Livre para ser quem você é, para amar quem você ama, para sonhar com o que você quiser sonhar. E você sonha, Madalena? Pessoas como você, vocês ainda têm permissão para sonhar? A pergunta era tão ingênua e ao mesmo tempo tão reveladora que Madalena quase sorriu. Sonhar é a única coisa que ninguém pode nos tirar, Senhor. Mesmo quando tiram tudo mais. Carlos levantou-se, ainda trêmulo, e caminhou até a janela. Lá embaixo, via os escravos servirem os convidados, movendo-se como sombras entre as mesas iluminadas. Pela primeira vez em sua vida, realmente os viu. Não como parte da mobília da fazenda, não como ferramentas vivas, mas como pessoas. Pessoas com sonhos, com dores, com histórias. Meu pai. Ele sempre me disse que vocês eram diferentes de nós. Que não sentiam as coisas da mesma forma, que eram mais simples, mais felizes até, porque não tinham as preocupações que nós temos. Disse ele, a voz carregada de vergonha. Mas sua canção, como pode haver simplicidade numa canção tão profunda? Como pode haver felicidade em olhos tão tristes? Madalena não respondeu imediatamente. Estava pisando em terreno perigoso. Mas Carlos continuou. Estudei em São Paulo, li Rousseau escondido, li sobre a Revolução Francesa, sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Mas aqui, nesta casa, parece que essas palavras não significam nada. Como posso celebrar minha liberdade quando ela é construída sobre a prisão de vocês? Eram perguntas retóricas, Madalena sabia. Mas respondeu mesmo assim: o Senhor não construiu isso. Nasceu dentro disso, assim como eu. Mas o Senhor tem escolhas que eu nunca terei. Essa frase simples atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele tinha escolhas. Podia escolher continuar cego e confortável, ou podia escolher ver e agir. Naquele momento, na privacidade de seu quarto, longe dos olhos julgadores de seu pai e da sociedade que o moldara, Carlos Alberto Tavares sentiu algo mudar dentro de si. Ensine-me mais canções, pediu ele de repente. Conte-me sua história. De onde você veio, quem era sua mãe, o que você perdeu. Preciso saber. Preciso entender. E assim, enquanto a festa continuava lá embaixo, Madalena começou a falar. Contou sobre a fazenda onde nascerá, sobre sua mãe que era parteira e curandeira,
sobre o dia terrível do leilão quando foram separadas. Contou sobre a viagem no navio negreiro que sua avó fizera, histórias passadas de geração em geração. Contou sobre os castigos que vira, sobre as fugas frustradas, sobre os bebês que nasciam já marcados pela escravidão. Carlos ouvia cada palavra como quem descobre um novo idioma, um novo modo de ver o mundo. E quanto mais ouvia, mais envergonhado ficava de sua própria ignorância confortável. A porta do quarto se abriu abruptamente. Rodrigo Tavares, o senhor da fazenda, entrou com passos pesados e cara fechada. Seu paletó estava desabotoado, a gravata frouxa, e o cheiro de conhaque emanava dele como uma aura. Seus olhos saltaram de Carlos para Madalena, que imediatamente se levantou e baixou a cabeça. Atrás dele, no corredor mal iluminado, outros convidados se aglomeravam curiosos, atraídos pelos rumores que já começavam a circular pela casa. O que está acontecendo aqui? Trovejou ele, sua voz carregada de suspeita e álcool. Carlos, você está sozinho no quarto com uma escrava? Que absurdo é esse? Que exemplo você acha que está dando para nossos convidados? Pai, ela estava apenas me fazendo companhia. Eu não estava me sentindo bem com a festa, Carlos tentou explicar, sentindo o sangue fugir de seu rosto. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele se esforçou para manter a voz firme. Companhia? Companhia. A voz de Rodrigo subiu uma oitava, reverberando pelas paredes. Você está virando um homem hoje, e eu esperava que se comportasse como tal. Não que ficasse aqui ouvindo histórias de negra. Tenho amigos lá embaixo, fazendeiros importantes, políticos, gente de influência. E meu filho está aqui, escondido com uma escrava como se fosse. Ele não terminou a frase, mas a insinuação pairou no ar como uma nuvem venenosa. Madalena tremia, mas permanecia em silêncio. Conhecia bem aquele tipo de fúria. Sabia que qualquer palavra poderia transformar aquela situação ruim em algo muito pior. Já havia visto outras mulheres serem acusadas de seduzir os senhores moços, como se tivessem algum poder de escolha naquele inferno. Carlos, no entanto, surpreendeu a si mesmo e ao pai. Ela tem nome. Chama-se Madalena. E não estava contando histórias, estava cantando. Ela tem uma voz extraordinária. Uma voz que deveria ser ouvida em teatros, não desperdiçada em trabalhos forçados. O rosto de Rodrigo ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Não me interessa se ela canta como um anjo ou como um corvo. Lugar de escravo é na senzala, não nos aposentos da família. Você está ficando mole, Carlos. Isso é culpa desses livros que você lê, dessas ideias progressistas que andam envenenando sua cabeça. Eu não deveria ter deixado você ir para São Paulo, voltar de lá com essas ideias perigosas. Ideias progressistas? O senhor quer dizer ideias humanas, pai. Carlos ouviu-se dizer, sua própria coragem surpreendendo. Ou será que reconhecer a humanidade em outra pessoa se tornou um crime nesta casa? O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Pai e filho se encararam, e naquele momento, anos de desavenças não ditas, de decepções mútuas, de mundos diferentes coexistindo sob o mesmo teto, vieram à tona. Rodrigo viu em seu filho não o herdeiro que esperava, forte, implacável, pronto para administrar a fazenda com punho de ferro, mas um estranho com ideias perigosas que ameaçavam toda a ordem estabelecida. Carlos viu no pai não o herói que admirara na infância, aquele homem que parecia tão seguro e poderoso, mas um homem preso em suas próprias correntes de preconceito e ganância, um homem com medo de perder seu império construído sobre ossos e sangue. Ela vai ser castigada, disse Rodrigo friamente, cada palavra caindo como uma sentença de morte. Por estar aqui, por estar sozinha com você, por qualquer coisa. Precisa aprender seu lugar. 20 chibatadas devem servir de exemplo. Não, Carlos gritou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Avançou um passo em direção ao pai, colocando-se entre ele e Madalena num gesto instintivo de proteção. Ela não fez nada de errado. Fui eu quem pediu que ela ficasse, que cantasse. Foi uma ordem minha. Se alguém deve ser castigado, sou eu. Os olhos de Rodrigo se arregalaram.
Nunca, em 18 anos, seu filho havia se colocado contra ele dessa forma. Você não sabe o que está fazendo, menino. Está desafiando toda a estrutura que mantém esta família, esta fazenda, esta vida que você tanto desfruta. Rodrigo Tavares deu 2 passos em direção ao filho, sua mão erguida como se fosse dar-lhe uma bofetada. Mas algo no olhar de Carlos o deteve. Não era medo o que via ali, era determinação. Uma determinação que ele nunca vira no filho franzino e estudioso. Era o olhar de alguém que havia cruzado uma linha invisível e não pretendia voltar. Era o olhar de um homem, não mais de um menino obediente. Você não sabe o que está dizendo, disse Rodrigo, baixando a mão lentamente, cada dedo se fechando como se quisesse segurar o controle que sentia escorregar entre eles como areia. Está confuso, emocional. É a febre da juventude, essas ideias românticas que os professores enfiam na cabeça dos rapazes nas cidades grandes. Aqueles intelectuais de São Paulo, com seus cafés literários e seus manifestos abolicionistas, não sabem nada sobre como é administrar uma fazenda, sobre as realidades da economia rural. Amanhã vai agradecer por eu ter sido rígido hoje. Vai entender que um pai precisa ser duro às vezes para proteger seu filho das próprias ilusões. Amanhã vou ter ainda mais vergonha de carregar seu sobrenome, respondeu Carlos, sua voz tremendo mas firme, cada palavra saindo como se custasse um pedaço de sua alma, arrancada do fundo de sua consciência recém-desperta. Todos lá embaixo, brindando com champanhe francês, rindo de anedotas vazias, celebrando meu aniversário como se fosse uma grande conquista. E tudo é construído sobre o sofrimento de pessoas como Madalena. Como posso celebrar minha vida quando ela é comprada com a miséria alheia? Como posso usar roupas tecidas por mãos escravizadas, comer comida cultivada por suor de escravos que nunca provam o que plantam, dormir em paz em lençóis de algodão enquanto a gente apodrecendo nas senzalas, dormindo sobre tábuas nuas? A voz de Carlos estava ficando mais forte, mais confiante, como se cada palavra pronunciada lhe desse mais coragem para a próxima. E o pior, pai, o pior de tudo é que fui criado para aceitar isso como normal, como natural. Como se Deus mesmo tivesse ordenado que algumas pessoas nascessem para servir e outras para serem servidas. Mas essa canção, a voz de Madalena, me fez perceber a mentira monstruosa que sustenta toda essa estrutura. Madalena permanecia paralisada, assistindo aquela cena como se fosse uma peça de teatro trágico onde ela era simultaneamente espectadora e protagonista involuntária. Sabia que nada de bom viria daquilo para ela. Mesmo que Carlos estivesse defendendo-a agora, com toda a paixão de sua juventude e consciência desperta, seria ela quem pagaria depois. Sempre era assim. Os brancos brigavam entre si sobre princípios e moralidade, e os negros sangravam pelas feridas deles, pagavam o preço das revoluções de consciência alheia. Já havia visto isso acontecer antes, na fazenda onde nascerá. Um senhor moço se compadecia de algum escravo, defendia-o no momento de ímpeto emocional, mas depois, quando a poeira baixava e as consequências sociais apareciam, era o escravo quem era vendido para longe, castigado como exemplo, ou marcado de forma permanente para que todos soubessem que aquilo não deveria se repetir. A bondade dos senhores era tão perigosa quanto sua crueldade, porque sempre vinha com um preço que eles mesmos nunca pagavam. Madalena, Rodrigo disse de repente, virando-se para ela com um brilho perigoso nos olhos, um brilho que ela reconhecia como o prelúdio de algo terrível. Cante. Cante essa canção que tanto encantou meu filho. Quero ouvir com meus próprios ouvidos o que há de tão especial nela. Quero entender que tipo de feitiçaria você usou para virar a cabeça do meu filho, que tipo de magia africana você empregou para corromper um rapaz educado, de família respeitável. Era uma armadilha, Madalena sabia com cada fibra de seu ser. Não importava como cantasse, seria acusada de algo. Se cantasse bem, com a mesma emoção e beleza de antes, seria acusada de sedução, de usar artimanhas femininas e artes obscuras para manipular o jovem senhor inocente. Se cantasse mal, tremida pelo medo, seria punida por ter mentido sobre suas habilidades, por ter enganado a todos. E se recusasse? Bem, recusar era impensável. Mas também sabia que não tinha escolha real. Recusar seria insubordinação direta, desafio à autoridade,
e insubordinação significava o tronco, as 20 ou 30 chibatadas que rasgavam a pele, talvez coisa pior. A venda para uma fazenda distante, a separação definitiva de qualquer esperança de um dia reencontrar sua mãe. Com a garganta apertada pelo medo que lhe comprimia o peito como uma mão de ferro, começou a cantar novamente. Sua voz, no entanto, estava completamente diferente agora. Não tinha a mesma liberdade, a mesma entrega emocionada de antes, quando cantara apenas para Carlos, naquele breve momento de humanidade compartilhada. Era uma voz acorrentada pelo medo, estrangulada pela consciência aguda de estar sendo julgada, testada, colocada numa balança onde sua vida pendia de um lado. E isso se ouvia em cada nota, em cada palavra que saía quebrada, fraturada. As palavras saíam trêmulas, quebradas, como um pássaro tentando voar com as asas machucadas, batendo contra as barras invisíveis da gaiola do terror. Ela cantava, mas era como se estivesse sangrando através da melodia, cada nota carregando uma gota de sua angústia. A canção que antes falava de esperança e resistência agora soava apenas como dor, como um grito abafado de desespero. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, molhando o vestido simples de algodão que usava. Rodrigo escutou por alguns segundos que pareceram horas, seu rosto uma máscara de desprezo mal disfarçado e algo mais. Talvez um desconforto que ele não queria admitir, uma rachadura na armadura de suas certezas. A beleza daquela voz, mesmo estrangulada pelo medo, era inegável. Mas admitir isso seria admitir demais. Então fez um gesto brusco, abrupto, para que ela parasse. É apenas uma cantiga de escravo. Nada demais. Melancolia barata, melodrama primitivo. Carlos, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está romantizando algo que não passa de trabalho, de ordem natural das coisas, de como o mundo funciona e sempre funcionou. Não, pai. O Senhor não está ouvindo de verdade. Não está sentindo o que ela está dizendo, o que ela está gritando através dessa canção. Ou talvez esteja, e seja exatamente isso que o assusta. A possibilidade de que eles sintam exatamente como nós, de que sua dor seja tão real quanto a nossa. Sentindo, Rodrigo riu com amargura, mas havia uma tensão em sua voz que não estava lá antes, uma rachadura na fachada de confiança absoluta. Eles não têm sentimentos como nós, Carlos. Quantas vezes preciso te dizer isso? Quantas vezes preciso repetir o que todo homem sensato sabe? São propriedades. Ferramentas. Sim, ferramentas caras e úteis. Por isso devemos tratá-las com certo cuidado, como quem cuida de uma boa montaria ou de uma ferramenta agrícola valiosa. Mantê-las saudáveis, alimentadas o suficiente para trabalhar, não desperdiçar o investimento. Mas não são nossos iguais. Nunca foram, nunca serão. Deus mesmo estabeleceu a hierarquia natural. Carlos sentiu náusea física subindo por sua garganta. Suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que as unhas cravaram nas palmas, deixando marcas crescentes. O Senhor realmente acredita nisso? Realmente? Depois de quantas gerações sendo amamentado por amas negras, criado por mucamas que lhe deram mais carinho que sua própria família, tendo sua vida inteira sustentada pelo trabalho deles, o Senhor ainda consegue dizer com a boca cheia que eles não são humanos como nós? Foi o leite de uma mulher negra que o alimentou quando sua mãe morreu no parto. Foi nos braços de uma escrava que o Senhor deu seus primeiros passos. Foi uma mucama que o consolou quando teve pesadelos. E mesmo assim, mesmo tendo vivido tudo isso, o Senhor consegue negar a humanidade deles. Rodrigo empalideceu visivelmente. Era verdade, e ele sabia. Tia Rosa, a escrava que o criará quando sua mãe morrera, que lhe contará histórias à noite, que lhe ensinara a caminhar segurando suas pequenas mãos. Ele ainda se lembrava do cheiro dela, uma mistura de sabão de cinzas e suor honesto de trabalho. Lembrava-se do calor de seus braços quando ela o embalava. Mas havia aprendido, ao longo dos anos, a enterrar essas memórias profundamente, a transformá-las em algo aceitável, algo que não ameaçasse a ordem do mundo e seu lugar privilegiado nele. Havia aprendido a recategorizar aquele amor como algo diferente, menos real, menos importante. Amélia Tavares,
Atraída pelos gritos que ecoavam até o salão, entrou no quarto usando seu vestido de seda azul, o colar de pérolas que havia sido de sua avó brilhando à luz dos lampiões. Seu rosto, normalmente sereno e controlado, mostrava preocupação genuína. Atrás dela, no corredor, rostos curiosos de convidados tentavam espiar, mas ela fechou a porta com firmeza, criando uma bolha de privacidade naquele momento de crise familiar. O que está acontecendo aqui? Os convidados estão ouvindo os gritos, disse ela, olhando de um para o outro, tentando decifrar a tensão que praticamente vibrava no ar. Rodrigo, seu rosto está vermelho. Carlos, você está tremendo. E essa menina? O que ela fez? Nosso filho está tendo um ataque de idealismo juvenil, Rodrigo disse com desdém, embora sua voz estivesse mais cansada que raivosa agora. Está defendendo uma escrava como se ela fosse uma dama da sociedade. Está questionando tudo que construímos, tudo que somos. Amélia olhou para Madalena pela primeira vez realmente vendo-a. Não como uma peça do inventário da casa, não como uma sombra que se move pelos corredores cumprindo ordens, mas como uma pessoa. Viu uma menina da idade de seu filho, com medo nos olhos mas dignidade na postura. Viu alguém que poderia ter sido sua filha em outras circunstâncias, num outro mundo, sob outra pele. E essa percepção a atingiu como um raio, deixando-a momentaneamente sem palavras. Rodrigo, ela disse suavemente, aproximando-se do marido e tocando seu braço, sentindo a tensão nos músculos dele. Talvez Carlos tenha razão em questionar. O mundo está mudando. A princesa Isabel fala em abolição, os ingleses pressionam, até a igreja. Não podemos fingir que nada está acontecendo lá fora. A igreja. Rodrigo cuspiu a palavra com veneno. A mesma igreja que abençoou este sistema por 300 anos agora vem nos dizer que estamos errados? A mesma igreja que lucrou com os dízimos pagos com dinheiro da venda de escravos? E você, Amélia, minha própria esposa, também está contra mim? Também foi contaminada por essas ideias. Não estou contra você, meu amor, Amélia respondeu, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Estou apenas cansada. Cansada de fechar os olhos para o que vejo todos os dias. As mães sendo separadas dos filhos no mercado, chorando como se lhes arrancassem o coração. Os castigos que ouço da minha janela, os gritos que me acordam à noite. O sofrimento que permeia esta casa como um cheiro que não consigo tirar, não importa quantas flores eu mande plantar no jardim. E para quê? Para mantermos este padrão de vida que, sinceramente, já não me traz alegria há muito tempo. Cada vestido que visto, cada joia que ponho, pesa como correntes. A confissão de Amélia caiu como uma bomba no quarto. Ela nunca havia falado assim, nunca havia questionado a ordem das coisas. Durante 23 anos de casamento, havia sido a esposa perfeita, a senhora da casa impecável, mantendo as aparências, cumprindo seu papel. Rodrigo a olhou como se a visse pela primeira vez, ou como se uma estranha tivesse assumido o corpo de sua esposa. Vocês enlouqueceram. Todos enlouqueceram, disse ele, passando as mãos pelo cabelo, desordenando os fios cuidadosamente penteados. É a influência desses abolicionistas, desses maçons, desses republicanos. Estão envenenando até minha própria casa. Primeiro meu filho, agora minha esposa. O que será amanhã? Os escravos exigindo salários. Os cavalos querendo voto. Ou talvez, Carlos disse suavemente, mas com uma convicção que não poderia ser ignorada, talvez seja apenas nossa consciência finalmente acordando. Talvez seja a voz de Deus que o Senhor diz servir todo domingo na igreja, finalmente conseguindo penetrar através de todas as justificativas que construímos. Madalena, que havia testemunhado tudo em silêncio, sentindo-se cada vez mais como uma intrusa numa cena íntima demais para seus olhos, finalmente falou. Sua voz era baixa mas clara, carregada de uma coragem nascida do desespero. Posso dizer algo? Todos se viraram para ela, surpresos. Escravos não pediam permissão para falar, simplesmente permaneciam em silêncio até serem interrogados. Era uma quebra de protocolo tão fundamental que por um momento ninguém soube como reagir. Fale, disse Amélia,
antes que Rodrigo pudesse proibir, e havia curiosidade genuína em seus olhos. Madalena respirou fundo, sabendo que cada palavra poderia custar caro, mas sentindo que se não falasse agora, aquele momento, aquela oportunidade de plantar alguma verdade naquele solo fértil de consciências despertando, se perderia para sempre. Minha mãe me disse uma vez, quando ainda éramos livres em nossa terra, antes dos homens virem e nos levarem acorrentados, que a verdade é como uma semente. Pode ser enterrada profundamente, coberta de terra, pisoteada, queimada até parecer que não existe mais. Mas se houver uma única gota de água, uma única fresta de luz, ela vai germinar. A canção que cantei esta noite, ela é essa semente. Não a plantei eu, nem o Sr. Carlos acordou ela sozinho. Ela já estava aqui, nas lágrimas silenciosas das mucamas, nos olhares baixos que escondem dignidade, nos cantos noturnos da senzala que vocês fingem não ouvir. Estava esperando apenas o momento certo para crescer e mostrar sua face ao sol. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros silêncios daquela noite. Era um silêncio cheio de possibilidades, de portas se abrindo, de mundos se encontrando através de um abismo que parecia intransponível. As palavras de Madalena ecoaram no quarto como uma profecia antiga finalmente pronunciada em voz alta, quebrando um silêncio de séculos. Rodrigo quis argumentar, quis impor sua autoridade de senhor da casa e patriarca incontestável, quis gritar e restaurar a ordem que sentia desmoronar sob seus pés como areia movediça, mas algo naquelas palavras simples e profundas o desarmou temporariamente. Olhou para sua família, sua esposa que o surpreendera com sua confissão inesperada de culpa e cansaço moral, seu filho que o desafiara pela primeira vez em 18 anos com uma coragem que não sabia que o rapaz possuía, e aquela jovem escrava que falava com a sabedoria ancestral de alguém muito mais velha, com palavras que pareciam vir de gerações de sofrimento destilado em verdade pura. Todos vocês vão se arrepender disso, disse finalmente, sua voz mais cansada que raivosa, derrotada de uma forma que nunca pensou ser possível. Era a voz de um homem vendo seu mundo ruir, vendo as fundações de tudo que considerava sólido e eterno se revelarem construídas sobre areia. Quando esta fazenda quebrar financeiramente, quando perdermos tudo que levou 3 gerações para construir, quando não tivermos nem o que comer porque libertamos nossa propriedade e não houver mais ninguém para trabalhar os cafezais, vocês vão lembrar desta noite. Vão lembrar do momento em que jogaram fora nossa segurança, nosso futuro, nossa posição na sociedade, por causa de sentimentalismo barato e ideias românticas que não colocam comida na mesa. Se isso acontecer, pai, Carlos disse, sua voz agora firme e clara como nunca estivera, como se algo fundamental tivesse se cristalizado dentro dele naquelas últimas horas. Se perdermos tudo, se tivermos que vender a fazenda, se ficarmos pobres e sem posição social, ao menos poderemos nos olhar no espelho sem desviar os olhos envergonhados. Ao menos poderemos dormir à noite sem o peso de almas escravizadas pressionando nosso peito. Ao menos poderemos dizer que, quando finalmente vimos a verdade, não viramos as costas para ela por covardia ou ganância. Rodrigo saiu do quarto sem outra palavra, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros nas paredes tremerem. Seus passos pesados ecoaram pelo corredor, cada um soando como uma sentença final, como o bater de um martelo selando algum destino irreversível. A festa lá embaixo começava a se dispersar, os convidados voltando para suas próprias fazendas em suas carruagens elegantes, levando consigo sussurros e especulações sobre o que teria acontecido no quarto do aniversariante, sobre o escândalo que certamente se espalharia pelos salões da região como fogo em palha seca. Amélia aproximou-se de Madalena com passos hesitantes, como quem se aproxima de um abismo fascinante mas perigoso, e num gesto que chocou a todos na sala, inclusive a si mesma, sentindo-a como se outra pessoa controlasse seu corpo. Tocou gentilmente o rosto da jovem escrava com a ponta dos dedos, acariciando a bochecha molhada de lágrimas. Era um toque suave, quase reverente, completamente inadequado para a relação senhor-escravo, um toque que reconhecia a humanidade, que pedia perdão sem palavras. Sinto muito, disse simplesmente, sua voz embargada por emoções que mantivera represadas por décadas. Por tudo. Por cada dia que fechei os olhos. Por cada grito que fingi não ouvir.
Por cada vez que me servi de comida preparada por mãos escravizadas e não pensei no custo humano de cada colherada. Por ter sido cúmplice silenciosa de tanto sofrimento apenas porque era conveniente, porque questioná-lo significaria questionar minha vida inteira, meu casamento, minha posição, tudo o que eu pensava ser. Madalena não respondeu imediatamente, pois não havia palavras adequadas para aquele momento extraordinário. Mas seus olhos, aqueles olhos profundos que haviam visto tanto sofrimento em tão poucos anos de vida, se encheram de lágrimas que desta vez não eram apenas de medo ou dor, mas de algo mais complexo. Um reconhecimento mútuo, uma ponte frágil sendo construída através do abismo que o mundo insistia em manter entre elas. Eram lágrimas que continham dentro de si todos os horrores do passado, mas também um lampejo microscópico de esperança para o futuro. Nas semanas e meses que se seguiram àquela noite de dezembro que mudou tudo, mudanças sutis mas profundas começaram a acontecer na fazenda Santa Helena. Não foram mudanças revolucionárias instantâneas. A escravidão não acabou da noite para o dia, os grilhões não se abriram magicamente. Mas sementes foram plantadas em solo fértil e começaram sua germinação lenta e inexorável. Carlos Alberto passou a frequentar as senzalas regularmente, inicialmente causando desconfiança e medo entre os escravos que não entendiam suas intenções. Mas persistiu, sentando-se com eles após o trabalho forçado do dia, conversando, aprendendo seus nomes verdadeiros, não os nomes que lhes haviam sido impostos pelos senhores, mas os nomes que suas mães lhes deram, os nomes em línguas africanas que resistiam na memória como brasas sob cinzas. Aprendeu suas histórias, suas músicas, suas dores, suas esperanças teimosamente vivas apesar de tudo. Começou a ensinar os mais jovens a ler escondido, usando livros que trazia de São Paulo, sabendo que estava violando leis e contrariando tudo que a sociedade considerava apropriado. Cada letra aprendida era um ato de rebelião silenciosa, cada palavra lida uma pequena vitória contra um sistema que se alimentava da ignorância imposta. Amélia, por sua vez, começou a questionar abertamente os castigos mais severos, colocando-se entre o feitor e o escravo quando achava que a punição excedia qualquer razão, usando sua autoridade de senhora da casa de maneiras que nunca imaginara usar antes. Rodrigo resistiu, obviamente. Durante meses manteve-se fechado em seu escritório, recusando-se a falar com a esposa e o filho exceto quando estritamente necessário, ruminando sua raiva e seu senso de traição. Continuou administrando a fazenda como sempre fizera, mas algo havia mudado irrevogavelmente. Sua resistência foi se desgastando lentamente, erosionada pela determinação implacável de sua família, pela mudança gradual de atitude dos próprios escravos que começavam a levantar a cabeça com mais frequência, a olhar nos olhos quando falavam, a existir como pessoas e não apenas como ferramentas. Não foi uma transformação milagrosa ou completa. A escravidão não acabou naquela noite na fazenda Santa Helena, assim como não acabaria no Brasil por mais 20 anos de luta, sangue e resistência. Mas uma semente havia sido plantada, como Madalena dissera com tanta precisão profética. E essa semente, regada pela consciência gradualmente despertada, pela humanidade finalmente reconhecida mesmo que relutantemente, pelo amor crescente à justiça, começou a germinar de formas visíveis e invisíveis. Carlos Alberto Tavares se tornaria, nos anos seguintes, um dos abolicionistas mais fervorosos e respeitados da região de Valença e Vassouras. Usou sua posição privilegiada, o acesso aos salões da elite cafeeira, sua educação em São Paulo, os contatos de sua família, não para perpetuar o sistema, mas para lutar contra ele de dentro. Escreveu artigos inflamados para jornais abolicionistas sob pseudônimo, organizou reuniões secretas em sua própria fazenda, ajudou escravos fugitivos a alcançarem quilombos ou cidades onde poderiam tentar começar vidas livres, arriscando tudo o que tinha herdado em nome de princípios que muitos consideravam loucura. Madalena, por sua vez, continuou cantando, mas agora sua voz encontrou novos espaços e novos ouvidos. Em reuniões secretas de escravos organizadas sob o manto protetor da noite, onde conspiravam e planejavam fugas, compartilhavam informações sobre rotas seguras e casas amigas. Em encontros abolicionistas organizados por intelectuais e militantes que arriscavam prisão e ostracismo social. Em igrejas progressistas que abriam suas portas para a causa da liberdade, desafiando a ortodoxia conservadora.
Em cada lugar, sua voz se tornou símbolo de resistência e esperança, sua história contada e recontada como evidência de que mudança era possível, de que consciências podiam despertar. Sua canção, aquela mesma que cântara para Carlos naquela noite transformadora, foi sendo modificada, expandida, enriquecida com novas estrofes que outros escravos criavam, tornando-se uma espécie de hino coletivo da resistência. Cada pessoa que a ouvia adicionava algo de si, suas próprias dores e esperanças, até que a canção se tornou maior que qualquer indivíduo, um testemunho vivo da experiência compartilhada de sofrimento e luta. Naquela noite de dezembro de 1867, algo extraordinário e ao mesmo tempo terrivelmente simples aconteceu. Não foi a abolição mágica da escravatura, não foi uma fuga bem-sucedida cheia de drama e heroísmo, não foi uma rebelião armada com sangue e fogo. Foi algo mais sutil e, talvez por isso mesmo, mais poderoso a longo prazo. Foi o momento cristalino em que olhos finalmente se abriram para ver o que sempre estivera ali, corações endurecidos começaram a amolecer e rachar, e humanidade reconheceu humanidade através do abismo aparentemente intransponível criado pela injustiça sistêmica e pela ganância institucionalizada. Anos depois, quando Madalena finalmente conquistou sua liberdade legal com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Liberdade que chegou tarde demais para sua mãe, que morrera ainda escravizada numa fazenda distante, sem que jamais se reencontrassem. Ela voltou à fazenda Santa Helena. Não porque tivesse que voltar, não porque fosse obrigada ou porque não tivesse para onde ir, mas porque escolheu voltar, porque havia ali histórias inacabadas e despedidas que precisavam ser ditas adequadamente. Carlos, já um homem de meia-idade com cabelos começando a embranquecer prematuramente, marcado pelas batalhas políticas e sociais que travara, a recebeu não como ex-senhor recebe ex-escrava carregando ainda o peso da hierarquia antiga, mas como um velho amigo recebe outro após longa separação, com abraço sincero e lágrimas de alegria genuína. Eles se sentaram na varanda da Casa Grande, no mesmo lugar onde uma vez uma festa celebrava privilégio às custas do sofrimento alheio, onde champanhe francês fora servido por mãos escravizadas enquanto corações sangravam em silêncio. E Madalena cantou novamente. Sua voz estava mais velha agora, marcada pelo tempo e pelas lutas, mais rouca mas também mais rica, carregando camadas de experiência que a juventude não poderia ter. Desta vez, sua canção era diferente. Ainda falava de liberdade, essa liberdade pela qual tanto lutara, pela qual tantos haviam morrido. Ainda carregava a dor profunda das memórias de sofrimento, das cicatrizes invisíveis e visíveis que nunca desapareceriam completamente. Mas agora havia também esperança pulsante nela, uma esperança testada pelo fogo mas não consumida. Esperança de que o mundo, lentamente, penosamente, pagando um preço alto em sangue e lágrimas, estava aprendendo a ser mais humano. Esperança de que as sementes plantadas em noites escuras como aquela de 1867 estavam finalmente florescendo à luz do dia. E enquanto o sol se punha lentamente sobre os cafezais que um dia foram cultivados exclusivamente por mãos escravizadas mas que agora começavam a ser trabalhados por homens e mulheres livres, ainda pobres, ainda lutando, ainda enfrentando preconceito e injustiça, mas livres, sua voz subia para o céu tingido de laranja e roxo, atravessava os campos, alcançava a senzala agora vazia que seria demolida no ano seguinte, e continuava subindo, subindo. Um testemunho eterno de que mesmo nas noites mais escuras, quando tudo parece perdido e a opressão parece eterna e invencível, uma única canção pode plantar sementes de luz que um dia, talvez anos ou gerações depois, florescerão em liberdade. E de que a transformação verdadeira começa não com grandes gestos heróicos ou decretos pomposos, mas com momentos pequenos e íntimos de reconhecimento mútuo, de consciência despertando, de humanidade finalmente vendo humanidade através das mentiras que a sociedade constrói para justificar suas crueldades. A noite que mudou tudo não mudou tudo imediatamente, mas plantou sementes. E sementes, quando encontram solo fértil e corações dispostos a cultivá-las, inevitavelmente crescem.